Alô, bom dia. São 4 horas da manhã do dia 11 de dezembro de 2022. Como eu disse, tendo a dicção prejudicada, terei que falar mais devagar e para que seja compreensível. Começo pelos agradecimentos, pela expansão do canal. Já chegamos a 11.780, quase 12.000 visualizações, mas as pessoas parecem que temem se inscrever. Acho que tem medo porque acham que o que eu estou fazendo é algo extremamente perigoso. E é. Porque a verdade é perigosa. Dizer a verdade é se expor ao risco de ser assassinado, de ser maltratado, de ser torturado ou de ser morto econômica e socialmente, como foi o caso de Adolfo Bloch. Uma das maiores fortunas do Brasil era Adolfo Bloch, dono da revista Manchete. Ele era antisionista e publicava isso em toda a revista Manchete. Ele publicava um artigo sobre o antisionismo. Pois bem, ele faliu. Exatamente por isso. É a semita, aqui mais uma vez enfatizando a questão de antissemitismo e antisionismo. Adolfo Bloch era semita, veio da Rússia para o Brasil ainda criança, então era judeu russo, da tribo mesmo, das 12 tribos de Israel. Não vou precisar de qualquer transformação. Meu cunhado trabalhou na revista Manchete como químico, portanto, para pinturas, a coloração das pinturas estava a cargo dele e era um dos homens mais ricos do Brasil. Pois bem, mataram-no economicamente. Então, é arriscado? É. Mas todo mundo terá que morrer um dia. Então, eu vou dizer que nem Vladimir Putin. Se eu terei que morrer lutando, não como um covarde sabendo que alguém vai me matar. Né? Se a Rússia seria invadida pela OTAN, isso está no livro de Zbigniew Brzezinski, O Grande Tabuleiro de Xadrez, claramente que a OTAN iria invadir a Rússia. Então a Rússia começou a guerra contra a OTAN e a Ucrânia ao campo de batalha. Né? Mas é assim, os Estados Unidos e a Rússia nunca se defrontam, sempre brigam na terra dos outros. De qualquer maneira, o meu lema, mais ou menos, é o de Putin. Se eu sei que estou sendo atacado, se eu sei que vão me atacar, me torturar, me matar econômico ou socialmente, então eu vou fazer tudo, vou dar o primeiro passo. Eu vou atacar primeiro, porque a melhor defesa é o ataque. É isso que nós vamos fazer. Então vou mostrar a vocês, nessa sequência de vídeos, como é uma nova sequência. Começou pela A Verdade se Mostra pela Evidência, evidência sobre a maçonaria. Será o título, então, de cada capítulo. Será Evidência sobre Maçonaria 1, 2, 3, 4, 5, continuando assim o capítulo anterior. Bem, comecemos então. Feitos agradecimentos a todos, inclusive aos meus 8 caribus. Nós vimos no vídeo anterior que Esdras criou a Antibíblia, ou seja, Halachá Lemoshe Sinai é a Bíblia hebraica, é a Torá com os Nebiim e os Ketubim, ou seja, os profetas e os livros de sabedoria, os livros históricos. Isso Moisés recebeu, segundo a tradição no judaica, no Monte Sinai, mas nós vimos que Bernardo Casper afirma que também ele recebeu a tradição oral, Shebal Pé, contradizendo assim um rabino digno de respeito, que é o Sefer Yetzirah de... esqueci agora o nome do autor. Esqueci. Não estava no
no programa falar o nome dele. Mas o Sefer Yetzirah é escrito por um rabino de grande respeito. E também a Bíblia para pesquisas hebraico-português, escrita pelo rabino Meir Metzilah Malamed, também respeitável. Portanto, no Sefer Yetzirah se diz claramente que Abraão trouxe toda essa literatura, pelo menos o Sefer Yetzirah e todas a Kabbalah, a árvore da vida, a tradição de Ur dos Caldeus. Então, só me vem à mente Shimon ben Halevi, mas não acho que é Halevi. Não é Halevi, acho que é falso. Então, não me vem à mente agora. Pagaria vocês depois. Então, quem souber, faça a correção. Coloque aqui ao pé da página. Então, do mesmo jeito que Bernard Scarper mentiu, Moisés não recebeu as duas tradições, Halachá le Moshe Sinai, a Torá escrita, e Shebal Pé, a tradição oral, não escrita, que terminou sendo escrita. Hoje você encontra o Talmud em qualquer lugar, é só querer. Então, há uma controvérsia e eu prefiro desacreditar em Bernard Casper. De qualquer maneira, o que ele faz, coloca o Talmud, que é a tradição, que agora já está escrita, mas é a tradição, ou seja, a opinião dos rabinos, a simples opinião. São comentários. E esses comentários passam a valer mais do que a palavra de Moisés. Então, são rabinos profetas. Profetas maiores do que Moisés. Vai fundar uma escola chamada Kahal, que quer dizer sinagoga, e essa sinagoga, São João Evangelista chama Sinagoga de Satanás. Então, a Kahal é o antro da mentira, da hipocrisia, da perversidade, do assassinato, do crime e da perversão. Assim também, como a maçonaria hebraica não podia deixar de herdar tais características, infelizmente. Que a maçonaria hebraica vai ficar claro ao longo desses capítulos, embora eu já tenha dito. Bem, não era eu ainda maçom quando recebi este livro de Nicolas Lan, que é sionista, editora maçônica, não é vendável em qualquer livraria, comentário e ritual do aprendiz. Recebi de um médico, meu médico pessoal, com oferecimento, Dr. Robson Rocha Mota, olha aqui, ó, está escrito, de Robson Rocha Mota para Marlan Tavares de Oliveira. Está aí, ó. Então, eu não era ainda maçom, mas eu já entendia mais de maçonaria do que ele. Por isso que ele fez o seguinte. Aqui atrás ele colocou: ou será que não colocou? Tem um complemento aqui, mas também parece que não vou achar. Ele diz por que está me dando o livro. Ele justifica por que está me presenteando este livro. Mas, de qualquer maneira, ficamos apenas com o que está aqui. Então, fica claro que ele me presenteou esse livro porque achou que eu já tinha um conhecimento maçônico razoável. Na verdade, eu tenho um grande conhecimento. A prova está aqui, esse é o original. Eu fiz uma cópia para não usar esse. Esse é uma relíquia. Mas, de Robson Rocha Mota para Marlan Tavares de Oliveira. Estava escrito alguma coisa aqui,
eu acho que devia ser aqui, mas agora não sei onde é que ele colocou, não sei se foi uma carta, mas ele faz uma justificativa. Por que ele está me dando esse livro? Ele justifica que, apesar de não usar avental, eu já sou maçom. Essa é a justificativa dele. Então, eu passo a usar este, que foi um Xerox, e aí vou encontrar aqui aquilo que eu já sei, mas agora dito por alguém que tem autoridade para dizer isto. E, infelizmente, tudo que está aqui é a desgraça da maçonaria moderna. A desgraçada, a maldita maçonaria moderna. Então, nós já lemos para vocês, não vamos reler, que a maçonaria verdadeira foi alterada, exatamente como a Bíblia verdadeira, Halachá Lemoshe Sinai, foi alterada pelo Talmud, pelos rabinos, que vão de Esdras, no ano 440 a.C., até o século IX depois de Cristo. Então é muita gente, olha. Mas nessa época havia uma mistura. Rabinos que concordavam com Esdras, outros rabinos discordavam de Esdras. Então, do século IV, do ano 444 precisamente, antes de Cristo. Depois vem Cristo, que vai brigar com os rabinos e vai dizer que eles não têm a autoridade dos profetas, que eles não têm a autoridade principalmente de Moisés. E ele aí vai dizer Jesus aos escribas fariseus, que são os chefes da Carral, eles tomam o nome público de escribas fariseus. E a Carral vai chamar Sinédrio. No final das contas, é uma assembleia. Isso já lemos anteriormente. Grande assembleia. Portanto, é a sinagoga de Satanás. E vai influenciar a maçonaria, obviamente, porque a maçonaria foi criada por Esdras, pelos descendentes dos escribas. Então, inicialmente, há discordâncias, há oposição. Esdras quer conquistar o mundo de qualquer maneira, daí seja por bem ou por mal, os fins justificam os meios, e isso é o que diz a Shebal Pé, a tradição oral. A Bíblia diz apenas que Deus dará o mundo aos judeus. Ora, uma coisa é, Deus dará o mundo a Abraão e seus descendentes. Dará. Por isso, Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, diz: bem-aventurados os pacificadores, porque possuirão a terra. Então, dará por um processo pacífico. Esdras desacredita isso, diz que Moisés é um tolo, porque a vida dos judeus na Torá é de cativeiro em cativeiro. Do cativeiro só Abraão, Isaac e Jacó. Só Abraão e Isaac não foram cativos. Abraão estuda numa cidade universitária, vive regalias, porque ele é filho do capitão da Guarda Real de Ur, que é uma cidade dedicada à sabedoria, é uma universidade universitária, dedicada ao deus Ninurta, que junto com Enki disputam quem sabe mais. Entre os deuses, qual é o mais sábio? Enki, ou Ea, que vai dar Yahvé, ou Ninurta. Pois bem, Ninurta era o deus protetor de Ur dos caldeus, de onde Abraão saiu. E ele não nasceu lá, mas chegou lá muito novinho. O pai dele se torna Terak, capitão das forças da guarda pessoal do rei de Ur, e ele vai gozar da regalia de poder estudar sem fazer mais nada. Mas aprende muita coisa. E aí, ele traz, essa é a versão que eu acredito,
defendida no Sefer Yetzirah, não vou lembrar o nome, não venho, eu devia estar com o livro aqui, mas isso agora veio de improviso, e Bernard Kasper diz que não. Isso teria acontecido no ano 1900 a 2000 a.C. e Moisés em 1350. Então são quase 700 anos de Abraão a Moisés. Então, Bernard Kasper afirma que é Moisés, que a tradição oral surge com Moisés, que a Bíblia escrita surge com Moisés. Acontece que é dos Sumérios, vem de Abraão, da Suméria. Isso, não consigo lembrar o nome, Aryeh Ben Kaplan. Pronto. Louvado seja Deus. Lembrei. Sefer Yetzirah, Aryeh, que é Ariel, Ben Kaplan. Ben é filho. Ariel, filho de Kaplan. Aryeh Ben Kaplan. Então Halevi é um desgraçado, é um bosta, é um merda, sionista sem vergonha. Recebi essa informação de um judeu semita, antisionista, que era as Relações Públicas do Kabbalah Center. O nome dele é Jacó, e ele veio dar uma palestra na nossa escola de Kabbalah aqui em Duque de Caxias. Saiu lá da Zona Sul, né? O centro, o núcleo do Kabbalah Center no Rio de Janeiro era na Zona Sul, era acho que na Barra, ou em Copacabana ou na Barra, e ele soube que havia um professorzinho aqui na Baixada Fluminense que dava aula de Kabbalah, através de um aluno meu que estava estudando meu material na hora do almoço. E ele veio. E ele deu uma palestra magnífica sobre a Torá escrita. Ele não aceita a Torá oral. O Kabbalah Center não aceita a Torá oral. Foi fundada por um dissidente do Centro Internacional de Kabbalah, em Jerusalém, que são 150 membros. Então, um desses membros não concordou, e os judeus queriam, do Centro Internacional de Kabbalah, queriam dominar o mundo. O nome dele é Rav Ashlag, alemão, foi para a Alemanha, e lá ele conheceu Rav Berg. Ashlag disse que não faria nada, simplesmente não participaria mais. Abandonou, desertou, mas que daria a Rav Berg todo o conhecimento que ele tinha, que foi adquirido na Sociedade Internacional de Kabbalah, que é essa a sigla que eles usam. SIK. Então, assim, nós percebemos que eu não estou só. Há muitos judeus semitas, muitos, como Jacó, como Meir Metzila Malamed, como o Bloch, editor, que tinha uma fortuna. Há muitos como ele, judeus semitas, antisionistas. Eu não sou judeu, não sou semita, mas sou antisionista. Considero a corrente semita antisionista, verdadeira, e luta pela Bíblia, pela Torá escrita. Halachá le Moshe me Sinai. Mas eu estudo a Kabbalah e o Talmud, a tradição oral. Mas estudo para saber como é que é para poder falar. Porque para mim é assim. Você tem que fazer, aprende fazendo. Então, nós temos aqui a maçonaria antiga. Vamos fazer uma revisãozinha fácil. As origens religiosas da maçonaria. Ó, tá todo mundo vendo, ó. Estou mostrando a cobra, estou matando a cobra e mostrando o pau. É o meu método, né? Para não dizerem que é a minha opinião. As origens religiosas da maçonaria. Escrita por Antônio Rocha Fadista, mestre instalado. Olha, mestre instalado é maior do que grau 33, sabiam disso?
Um maçom grau 33 é menor do que o mestre instalado. Ele não pode consagrar um aprendiz maçom. Só o mestre instalado pode. Só o mestre instalado tem o poder de colocar as mãos sobre a cabeça de um candidato e dizer: eu te consagro, constituo e te recebo maçom aprendiz. Só o mestre instalado. Então esse trabalho é feito por um mestre instalado, né? Geralmente todo mestre instalado é grau 33, mas ele se honra com aquilo que é maior na maçonaria. Chegou ao máximo. Chegou ao máximo. O resto é bobagem. É lorota para boi dormir. Então, repetimos. Eu sou mestre instalado e sou grau 33. Mas me honro com o título de MI, mestre instalado. Aqui é o trabalho de um mestre instalado. Trabalho de arquitetura, chama-se prancha de arquitetura, onde ele fala das pesquisas das origens da maçonaria, leva à busca das características das instituições primitivas de modo resumido. Ele vai colocar. Ele é da loja Cairu, número 762, Goege, GOB. Ou seja, tanto pertence ao GOB, Grande Oriente do Brasil, quanto ao Goege, as grandes lojas do estado do Rio de Janeiro. Ele pertence a ambas as instituições. Então, Antônio Rocha Fadista. Ele pertence às duas potências reconhecidas pela Inglaterra no Brasil. A Inglaterra não reconhece mais nenhuma, e ele pertence a ambas. E ele se dá o trabalho de fazer essa monografia para mostrar como era a maçonaria antiga e como as origens dela eram religiosas e corporativas, ou seja, baseada nos artesãos e na religião católica, ou na religião de cada país, na religião oficial de cada país. No nosso caso, aqui no Brasil, católica, porque toda a tradição ocidental, desde o ano 0 até agora, é judaica cristã. Então, ele vai falar sobre isso, né? Que a maçonaria se origina da tradição judaica cristã, mas depois ela vai abandonar a tradição cristã e vai ficar apenas judaica. Esse é que é o problema. Enquanto ela é judaica cristã, era a maçonaria antiga. Quando ela se torna apenas judaica, é a maçonaria moderna. É um golpe de Estado. Então, olha, ele é Antônio Rocha Fadista, mestre instalado, da loja Cairu número 762, pertencente ao Goege e ao GOB. Portanto, é uma loja que já foi feita a união, né? Houve uma união feita por um grande amigo meu que queria que eu fosse para lá e que me deu aquele papel preencher que eu não preenchi. Então, o que é que acontece? Trata-se de uma organização antiga, de trabalho e de construção, onde o trabalho era especializado, como atualmente, mas implicava num vasto conhecimento de arquitetura. Então, o companheiro maçom tinha que ser arquiteto. Só havia companheiro e aprendiz, só. E o companheiro era, na verdade, um arquiteto, formado em arquitetura. Esta organização ia além do caráter estritamente profissional. Seus membros se consideravam irmãos e prestavam assistência mútua. Ou seja, aqueles obreiros que estavam trabalhando sustentavam a família de um que não estivesse trabalhando, estivesse desempregado. Então, havia um tipo de salário-desemprego. Essa associação operativa e de assistência mútua possuía ritos tradicionais de admissão, que era uma iniciação, mas simples demais. Suas reuniões continham práticas ritualísticas. A partir do século XVII, começa a mudança, a associação passou a aceitar membros estranhos à sua atividade profissional e, finalmente, assume acentuado caráter político e universal. Pronto, aqui está, no século XVII. Então, é 1686.
quando o clã de Rothschild interfere e começa a preparar o golpe maçônico para transformar em 1723, de 1686, ele trabalha corrompendo todos que pode até 1723 e colocam mentirosamente a data oficial como sendo 1717. Pronto, basta. Então, aqui nós temos a descrição sumária feita por um mestre instalado, a maior autoridade de maçonaria. Não adianta ser grau 33, porque você não pode consagrar um maçom, só o mestre instalado pode. Então, os demais graus, chamados inefáveis, né? Os supremos graus, o supremo conselho, são apenas judaísmo. E eu vou provar. Então, é aqui a denúncia. Ele não faz como denúncia, coitado. Ele faz porque ele faz uma prancha de arquitetura. O Goeb e o Goerge já estão unidos por causa de um homem chamado Paulo Alexandre Elias. Uma figura notável. Foi o meu, vamos dizer assim, padrinho. Dr. Robson me deu o livro. E Dr. Robson e ele eram carne e unha. Os dois eram assim. E sabiam que eu entendia de maçonaria. Robson Rocha Mota e Paulo Alexandre Elias. Então eu não era maçom, mas eles achavam que eu era. Por isso, o Dr. Robson Rocha Mota me dá esse livro, que é exclusivamente de um maçom, com oferecimento, e Paulo Alexandre Elias me dá a proposta de admissão, que eu jamais preenchi. Mas Paulo Alexandre Elias é um maçom verdadeiro, porque ele acredita na maçonaria moderna. Ele crê, ele foi educado nele. Meu pai era maçom. Ele tem origem árabe. E eu sou maçom. E tudo que você pensa sobre maçonaria está errado. Eu dizia, meu querido irmão, você não imagina o que é maçonaria. Você não tem a menor ideia. Porque você não estuda, você não tem tempo de estudar. Se você tivesse tempo de estudar, você saberia. Mesmo assim, ele me entregou a proposta de admissão. Ele confiava que eu confiava nele. Eu confiava nele e achava ele, eu chamava meu príncipe. Bom dia, meu príncipe. Bom dia, garoto. E nós ficávamos. Ele era dentista, cirurgião dentista, e eu era a única pessoa que podia entrar na sala dele quando ele estava trabalhando. Ninguém, a não ser a secretária dele, podia entrar para dizer qual é o próximo paciente. Doutor Paulo, o próximo paciente é fulano de tal. E ela entrava e saía. Ele já sabia, então, que depois daquele que ele estava tratando, qual era o próximo paciente. Certa feita, eu ainda não era maçom, ele, tratando um paciente, ele exigiu uma coisa: fica nas costas da cadeira, porque o paciente não gosta que ninguém veja a boca dele aberta, porque os dentes estão estragados e fica feio. Por isso eu não tiro a dentadura, mas ela prejudica a minha dicção. Então eu fiquei às costas da cadeira. Isso era comum, isso era usual. Quase todo dia eu ia visitá-lo. Então, conversávamos longamente sobre maçonaria. E ele ia aprendendo comigo. Ele ia aprendendo comigo. Eu não era maçom. E ele era grau 33 e grão-mestre da maçonaria do estado do Rio de Janeiro. Ele fez a união. Tá vendo? Gob e Goerge, ele fez a união. Recebeu uma faixa de lauda, de louvor, como sendo o pacificador, porque essas duas potências brigavam entre si. E o consultório dentário dele ficava em frente à Praça do Pacificador, onde tinha a estátua do Caxias. Já falei para vocês em outro vídeo. E aí o escritor Ailton, que era dentista também, faz um livro de história da maçonaria dedicado a Paulo Alexandre Elias, o pacificador. Porque, Gob e Goerge, Grande Oriente do Brasil,
grande loja unida do estado do Rio de Janeiro. Então esse homem foi excepcional. Dr. Robson cuidou de mim de uma maneira, eu fiquei curado praticamente da síndrome de pânico, graças a ele. Ele era espírita, eu era católico, ele era maçom, eu não era maçom, ele queria que eu fosse espírita e maçom. Paulo Alexandre Elias não tinha religião definida, ele era livre pensador, para ele toda religião é boa, e ao mesmo tempo comete grandes erros, porque divide. A maçonaria pretende reunir, portanto tem membros de todas as religiões, e segundo ele, a proposta, tolera e ajuda todas as religiões. Mentira. Coitado, estava completamente errado. Né? Como católico, eu sofri muito dentro da maçonaria moderna, porque o meu lugar seria na maçonaria antiga, exatamente por isso. Eram irmãos, vamos dizer assim, acabando, né? Eram irmãos, portanto, era uma fraternidade, eram operativos, artesãos, não havia, por exemplo, eu sou professor, de repente eu poderia, mas já sou um profissional liberal. E os artesãos eram todos funcionários públicos. A maçonaria operativa era de funcionários públicos. Todos eram funcionários públicos. Então eram empregados do governo. Aí está uma grande diferença entre maçonaria especulativa ou moderna e maçonaria operativa. A maçonaria operativa era constituída de funcionários públicos. Então o prefeito da cidade ou governador é quem constituía os cargos de um maçom operativo. Era ele quem organizava tudo. Ele também era maçom. Apesar de não ser operativo, então ele tinha essa dignidade, porque a maçonaria dependia dele. Então ele tinha um título especial, de grão-mestre honorífico. Como Paulo recebeu uma faixa especial de grão-mestre honorífico vitalício do GOB e do GOERJ. Paulo Alexandre Elias, o pacificador. A você mesmo, amor. Difícil, né? Quantas lembranças, quanta coisa boa nós vivemos. Mas não era possível. Eu trairia a mim mesmo. Traía a você. Eu lhe traí. Eu traí o Robson. Vocês confiaram em mim. Robson me dando um livro exclusivamente maçônico. Você me dando uma proposta. Eu usei o livro, mas apenas para falar mal da maçonaria. Como vou fazer esses vídeos. Vou falar mal, porque ela é perversa e pervertedora. Moderna, viu? Meu lugar na maçonaria antiga. Mas como professor, sou profissional liberal. Mas, se eu fosse funcionário do governo, se eu fizesse um concurso e fosse concursado, eu nunca quis. Eu nunca quis pertencer a ser funcionário público, nem da prefeitura, nem do Estado. Oportunidades não faltaram, mas eu não quis. Primeiro, porque os colégios particulares pagavam mais. Segundo, porque eu era o melhor professor de Duque de Caxias. Digo isso sem receio e sem vaidade. Doutor Elias Combate pediu que eu saísse do colégio Olga Teixeira, onde eu era contratado, porque era Escola Municipal Marechal Castelo Branco, hoje é Olga Teixeira, em homenagem a ela, que foi uma mulher fantástica, uma professora, uma educadora, vamos dizer assim, insuperável. Assim que ela faleceu, os vereadores, a Câmara dos Vereadores do Caxias se reuniu e trocou o nome da escola. Escola Municipal Marechal Castelo Branco passou a ser Escola Municipal Olga Teixeira, professora Olga Teixeira. Eu trabalhei para ela, fui amigo pessoal, e ela me tratava com uma distinção, aliás, todos os diretores do colégio.
professor Jair, que era evangélico do Cruzeiro do Sul, me tinha uma consideração especialíssima. E quando eu trabalhava numa escola de um sobrinho dele, que roubava ele, e quando eu descobri isso, o ladrão ficou meio com medo de mim, e aí começou a me perseguir. Aí o doutor Eli Combá deu a facada final nele. Marlanf, saia de todas as escolas que você trabalha. Eu quero ter exclusividade de você. O professor Marlanf será exclusivo do Colégio Duque de Caxias particular, porque tem dois. Tem o municipal e tem o particular. O municipal é do lado do Olga Teixeira, aqui, pertinho, no Parque Lafayette, onde eu moro. Mas eu nunca quis. Trabalhei no Olga Teixeira por contrato. Um contrato de 12 meses. Mas nunca fiz concurso público. Ao contrário, então, os maçons operativos eram funcionários públicos. Logo, o prefeito ou governador da cidade, naquela época não tinha esse nome. Os nomes eram diferentes. Contratava os maçons para fazer uma obra, e aí ele sabia quem era que tinha maestria em vidraçaria, quem é que tinha em levantar muros ou paredes, construir pontes, catedrais, escolas e assim por diante. Eram empregados públicos, funcionários públicos. O contrato durava até a obra terminar. Depois ficavam desempregados, mas já tinha outra, porque havia sempre quem quisesse construir. Então, maçom quer dizer construtor. E eu sou um construtor. Enquanto que a maçonaria moderna é destruidora, é demolidora do caráter, da sociedade, né, e do planeta. Deem uma olhada em volta. É graças à maçonaria que nós chegamos onde chegamos, sabiam? A maçonaria governa o mundo. Desde 1686, que a maçonaria governa o mundo. Pois bem, agora vejam aonde ela nos trouxe. E ela diz que é uma organização progressista que trabalha para o progresso da humanidade e do homem. Que progresso, hein? Científico, sim. O homem foi à Lua, inventou um telescópio, que já é mais poderoso que o Hubble. Webb. O Hubble já era uma coisa fantástica. O Webb é mais poderoso. O microscópio. E isso, ou seja, nas ciências, a maçonaria foi patrona de grandes eventos e descobertas. Então, só nas ciências. Na moral, ela é imoral. Altamente imoral. Corrupta e corruptora. Destrutiva e não construtiva. É só darem uma olhada em volta. Olhem em volta de vocês. Graças a Deus nós estamos no Brasil. Mas eu sou informado eu tenho vários informantes lá de fora. Vários. Principalmente na França, não vou dizer o nome, na Bélgica e na Suécia. Esses países estão passando fome. Estão agora passando frio. Porque Vladimir Putin fornecia 40% do gás a toda a União Europeia. Ele reduziu para 5%. E se ele quiser fechar, vai zerar. Aí vai matar de frio todo mundo. Ele sozinho e a China, os dois, a Indonésia também entra, conta 27 países fortíssimos que agora estão passando pela maior miséria. Os supermercados nossos estão abastecidos e cheios. Fui ontem fazer compras. Comprei, deu R$330. Semanal. Compra semanal. Então, 4 vezes 6, 12. Ou seja, em um mês eu gasto cerca de R$1.500, porque tem o pão na padaria, tem uma coisa ou outra. Então, a carne que eu trago do supermercado, tá, já de lá.
mas há coisas que eu como fora. Então, eu sou um maçom à moda antiga. Estaria muito bem numa fraternidade operativa, sendo religioso e corporativo. Fraterno, mas independente. Cada loja era independente. Infelizmente, saímos disto graças a este livro. Já mostrei a vocês. Então, estou repetindo o que já disse, né? As constituições de Anderson é que vão fazer com que a maçonaria operativa chegue até ela, mas o processo é lento. Ele aqui descreve. Não vou dar a vocês esse trabalho. Então, 40 minutos, chega. Mas ele vai descrever todas as antigas corporações. Eu vou mostrar os títulos, tá? As antigas corporações, os colégios de construtores de Roma. Começa aí. Aí ele dá detalhes. Os colégios romanos. Roma é 740 anos antes de Cristo. Era essa maçonaria que eu devia pertencer. Os colégios romanos na Inglaterra já são modernos, mais modernos. Modernos no sentido de mais recentes. Os colégios romanos são destruídos nas invasões bárbaras no ano 476. Então, tudo o que foi dito antes acontece entre 746 e 476, ou seja, 746 a.C. a 476 depois de Cristo. Aí está a origem verdadeira da maçonaria. Né? Os artesãos, né, de Numa Pompílio. Acaba-se com as invasões bárbaras. E aí, juntamente, tem as associações monásticas, ou seja, os monges, os padres também vão participar da maçonaria antiga, por isso ela é religiosa. Ele diz confrarias corporativas e religiosas. O que acontecia era contado a lenda de York. Na lenda de York falava sobre o poema Régios, o manuscrito de Halliwell e descobriu-se hoje duas coisas, né? O de Atelstan, que eu vou ler, não hoje, vou começar o próximo com ele. Então, no ano 900, ou seja, a maçonaria corporativa era feita por monges, padres, sacerdotes católicos. Só existia a religião católica depois de Cristo, mas antes de Cristo era a religião de cada país. Portanto, em Roma, como os romanos. Então, mas na Inglaterra já era católica. E aí é essa maçonaria antiga. Agora nós vamos detalhar como é que era a iniciação de um maçom antigo. Isso fica para o próximo vídeo. Até lá. Se não deram seu like, por favor, e inscrevam-se. Eu estou com 1.320, parece, inscritos. E com 11.800 visualizações. Isso é um crime, minha gente. Vocês veem meu vídeo e têm medo de se inscrever, porque eu falo mal da maçonaria, porque eu falo mal das sociedades secretas. Vocês não correm risco. Eu corro. Mas eu tenho as costas largas. Tá bom? Até a próxima.